Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para Maria do Carmo, que me pediu para falar sobre a revolta dos malês. E eu não poderia deixar de recomendar o livro do João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil, a História do Levante dos Malês. É uma edição revista e ampliada que foi publicada em 2003 e que incorpora uma série de discussões à edição original. É um belíssimo livro, é um livro interessante, emocionante, está ancorado em fontes documentais extremamente instigantes. Existem os autos do processo contra os revoltosos, existem materiais recuperados da época. O João José Reis escreveu uma obra que é essencial à historiografia brasileira e essencial à historiografia da escravidão. É uma obra que aborda diversos aspectos, desde o aspecto demográfico, quem são os revoltosos, qual a sua composição étnica, o que acreditam, como são, existem até perfis das principais lideranças extraídos do próprio processo, dos depoimentos, das descrições e do relato das testemunhas. E existe uma análise da conjuntura econômica e social da Bahia na época da revolta, que também é extremamente pertinente. Então, vamos começar. O que foi a revolta dos malês? O material didático brasileiro é extremamente calhorda, se vocês me desculpam a palavra, quando se trata de retratar o negro na nossa história. Ao negro é negada a identidade social, ao negro é negada a identidade histórica. Na minha época de ginasial e colegial, como se dizia, no fim dos anos 70, nem sequer se falava no Quilombo dos Palmares em boa parte do material didático. Existia aquela mentalidade gilberto freiriana de que o Brasil era uma grande democracia racial e que a escravidão aqui havia sido pacífica em comparação com a dos Estados Unidos e que o índio havia morrido porque era um ser livre que não podia ser escravizado, mas que o negro era um boçal que havia aceitado a escravidão como maneira de se inserir na sociedade brasileira. Essa era a mentalidade de muitos professores que eu tive durante a minha vida escolar. Essa era a mentalidade do material didático. E embora o material didático tenha progredido desde então, não progrediu o suficiente para estabelecer o protagonismo social do negro na história do Brasil. É uma grande vergonha que tudo que se produziu nas universidades nos últimos 30 anos, mal e mal tenha sido vislumbrado pelo material didático. Então, dificilmente alguém que não é da área já ouviu falar da revolta dos malês, que aconteceu em Salvador em 1835, mais precisamente no dia 25 de janeiro. E malê é uma palavra que quer dizer muçulmano. Eu aposto que uma boa parte dos nossos cidadãos nem sequer faz ideia, não apenas de onde vieram os africanos que aqui chegaram para ser escravizados, mas que uma boa parte deles era
muçulmana e que isso foi tirado deles a ferro e fogo e sob tortura, que eles foram cristianizados à força, que foram batizados à revelia da sua condição e que não eram brutos. Os escravos muçulmanos provenientes do que se convencionou chamar de a Costa da Mina ou o Daomé, o reino do Daomé, eram provenientes daquela região que hoje engloba o Golfo do Benin, que é Togo, Gana, Benin e Nigéria. E eram escravos letrados, porque para ser muçulmano é necessário que se leia em árabe para poder compreender o Corão. Eram escravos que traziam marcas rituais no rosto, e cada marca dessa implicava em uma etapa de passagem em relação ao conhecimento. O que aqui era com as marcas no rosto dos escravos, que para os brancos daqui eram lidas como barbárie, para as sociedades africanas eram um sinal de cultura e de sofisticação. Eram homens que haviam ultrapassado etapas em sua iniciação, em seus rituais religiosos e culturais entre seu próprio povo. Essa incapacidade de reconhecimento do outro permitiu atrocidades terríveis ao longo da história do Brasil. Os malês se revoltavam em parte por causa disso, porque estavam cansados de ser cristianizados à força, não aceitavam o catolicismo, não aceitavam a violência decorrente da escravização e queriam estabelecer um reino islâmico no Brasil. Queriam expropriar os bens e terras de brancos e mulatos na Bahia e chamar quem quisesse se reunir a eles para criar um reino islâmico. Essa revolta foi planejada e foi planejada com sofisticação. Foram recuperados patuás, amuletos e bilhetes em árabe que hoje constam do acervo dos museus em Salvador. Havia uma rivalidade imensa naquele período entre os escravos crioulos, que eram os já nascidos no Brasil, e os escravos africanos. A própria denominação da época diz muito sobre essa sociedade, porque o escravo africano era chamado de boçal, e o escravo já inserido no meio social brasileiro, aquele que já conhecia o português e que conhecia os meandros da sociedade, era chamado de ladino. E o escravo que já nascia no Brasil era chamado de crioulo. Crioulo, que é uma denominação que perpassa toda a América Espanhola e o Caribe, para denominar quem já nasceu aqui na América. Em outros países latino-americanos, crioulo denomina até os espanhóis de terceira ou quarta geração que já nasceram em solo americano. Mas boçal e ladino, na sociedade portuguesa e posteriormente na sociedade brasileira, denominam a diferença entre o ser africano e o ser abrasileirado. E nesse ser, quer dizer, nesse transformar-se em outra identidade humana, é que está
o espírito da revolta dos malês. Os revoltosos não queriam perder sua identidade africana, queriam conservar sua religião e seus costumes, mesmo em um outro território. E isso lhes era negado. Além de lhes ser negada a identidade individual a partir da relação de sujeição que a escravidão desencadeava, também seu próprio passado e suas tradições culturais estavam sendo destruídas e destruídas à força. O livro do Reis é sensacional porque recupera toda essa luta, recupera essa memória e estabelece uma identidade a esses africanos que foram trazidos à força para serem escravizados em território brasileiro. Estabelece seus locais de origem, seus costumes, suas ideias. E isso é extremamente importante para a historiografia e deveria chegar ao material didático. As nossas crianças deveriam aprender que os africanos que aqui chegaram possuíam um passado, uma história, uma tradição cultural e religiosa que eram próprios e que foram destruídos no processo de escravização. Outro aspecto interessante do livro do Reis é o tratamento que é dado à Bahia, era uma província brasileira extremamente atuante. Eu peço licença para ler um trechinho aqui, olha. A Bahia destacou-se como uma das regiões mais agitadas do país. Entre 1820 e 1840, a província foi o palco de um conflito anticolonial, revoltas militares, motins antiportugueses, quebra-quebras e saques populares, rebeliões liberais e federalistas, com laivos republicanos e levantes de escravos. Esse clima de conflagração explica em parte o aparecimento da rebelião de 1835. Os rebeldes africanos parecem ter compreendido que as rupturas institucionais e divisões entre os brasileiros livres poderiam facilitar-lhes o sucesso. E eu considero esse parágrafo, que está na página 45, extremamente importante para entender esse contexto. Em 1835, nós já estamos entre o primeiro reinado e as regências. O Brasil deixou de ser colônia, o Brasil se tornou independente, a Bahia foi palco de luta contra os portugueses. Dom Pedro I já abandonou o país se encontra sob regência e em vários locais do Brasil revoltas eclodem. É o momento em que o Brasil quase se tornou uma porção de pequenos países, ao invés de continuar a ser um império. Esse clima de insurreição que envolve desde revoltas populares até revoltas políticas mais elaboradas, acabou contagiando os escravos em mais de uma região. Não foi... Os malês são o levante mais importante da época porque contribuíram no imaginário das elites brancas a transformar os escravos em uma ameaça. Junte-se a revolta dos escravos no Haiti, a revolta do Nat Turner nos Estados Unidos e o levante dos malês, e se tem uma ideia da paranoia das elites brancas e dos meios de repressão e controle que se consolidam na sociedade brasileira para manter essa vasta população escrava sob domínio. Nesse sentido, nunca é demais recomendar o livro da Célia Maria Marinho de Azevedo, que várias vezes eu já mostrei aqui, o Onda Negra, Medo Branco. Depois eu passo a referência novamente. Mas
é importante que se perceba a revolta dos malês nesse contexto. O planejamento foi extenso, houve toda uma organização e, às vésperas, a revolta conheceu seu fracasso devido à ação de um casal de libertos que ficou sabendo do que aconteceria no dia 25 de janeiro e no dia 24 correu seus e terras denunciando isso a seus antigos senhores. Domingos Fortunato e Guilhermina Rosa de Souza, que era um casal nagô, ficaram apavorados com a perspectiva de que os africanos muçulmanos matassem quem não concordasse com eles e correram a comunicar seus ex-senhores e a polícia e quem mais pudesse tomar providências. E por isso, no dia 25, quando os escravos se levantaram, a repressão já se encontrava alerta. Houve 70 mortos nesse primeiro momento. Em torno de 500 escravos foram presos. Foram condenados a vários tipos de penas, variando entre a pena de morte, a prisão, o açoite e a deportação. Alguns situam o número entre poucas centenas e até 1.500 revoltosos. Os números variam conforme quem conta essa história. Mas a questão é que a repressão foi extremamente cruel. E o que se vê dos autos do processo é que havia uma preocupação imensa em identificar, em conhecer, em rotular, em situar social e historicamente quem eram esses revoltosos, para poder reprimir melhor e evitar novas revoltas. É muito difícil sintetizar tudo isso em 20 minutos de vídeo. A minha ideia é chamar a atenção para esses fatores principais e incentivar vocês a lerem esse livro do Reis. João José Reis, que é um tremendo historiador brasileiro, mas pouco conhecido, porque a nossa mídia privilegia não apenas as universidades aqui do Centro-Sul, mas principalmente um certo perfil de historiador, que é bom de mídia, que dá entrevista, que aborda temas que não são incômodos, ou que se alinha com as estruturas do poder midiáticas e acaba por oferecer trabalhos digeríveis. O livro do João José Reis não é um trabalho facilmente digerível. É um livro sólido, erudito, muito bem escrito, com referências impecáveis e que aborda problemas da história do Brasil que poucos têm coragem de abordar, que aborda uma temática de resistência e rebelião que vem sendo jogada para baixo do tapete, não apenas pela mídia, mas por uma boa parte da sociedade brasileira em nome de manter a sociedade pacífica. Por causa desses mitos de democracia racial e dessa abordagem pacífica da nossa sociedade, as nossas crianças não aprendem história do Brasil de verdade na escola. E os cidadãos negros não têm direito a uma memória decente, não têm direito à sua própria memória. Por isso eu recomendo encarecidamente que se continue editando o livro do João José Reis, que se divulgue, que se leia, que se discuta, porque assim como o Palmares, a revolta dos malês é essencial
para entender a nossa sociedade, essencial para entender como se deu a escravidão, como se deu a abolição e como se deu essa sistemática alienação do cidadão negro em nossa sociedade. Não é uma história agradável e não é uma história de que a gente possa se orgulhar. É uma história que não deveríamos repetir. E, no entanto, basta acessar as redes sociais para ver o discurso do ódio contra as cotas, o discurso do ódio contra a cidadania brasileira plena que todos nós merecemos, seja qual for a nossa cor, seja qual for o nosso passado. Então, qualquer questão, qualquer crítica, qualquer comentário, eu aguardo vocês lá na minha página no Facebook, Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar a referência aqui embaixo. Eu espero que a Maria do Carmo e quem mais acompanha possa ter acesso ao livro do Reis e se juntar a essa defesa da nossa história. Porque somente quando a gente incorporar todas essas histórias ao material didático, nós vamos poder dizer que a história do Brasil é nossa história, de todos nós. Qualquer outra pergunta, podem mandar que eu respondo.